Pantera Negra, o sucesso que explodiu e levou o nome de Chadwick Boseman aos 4 cantos da Terra. Mas havia um segredo que ninguém sabia: os detalhes completos da origem e do fim mortal de uma estrela da Marvel. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou o Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje nós estamos em mais uma atração do Gustavo Report, na biografia do Chad Aaron Boseman. Não é a primeira biografia do canal, já trabalhei anteriormente com outras, como da Amber Heard, do Johnny Depp, relatórios investigativos como o do Ezra Miller ou a da Bella Thorne, então tem vários outros se você quiser dar uma olhada. Tem uma biografia específica só para isso, vou deixar o link aqui, vai ser o primeiro... mas é um dos links no primeiro comentário, é biografia de famosos, então você pode conferir outros se você quiser, ok? E nós vamos ter detalhes bem interessantes, algumas informações que não são conhecidas do público, e eu acredito que vai ser muito emocionante para alguns e também para quem é fã do filme Pantera Negra. Nesse momento eu gostaria de passar um recado muito especial para você. O último lugar para se procurar um serial killer é no hospital. Sem provas, sem evidências, a cena do crime é um cadáver. Como se investiga isso se todo mundo acha que foi a doença que venceu a vida? Na próxima minissérie do 24 Horas na Mira, dia 27, você vai ter que segurar o fôlego para poder respirar em um enfermeiro da noite. Pois é, confira o Enfermeiro da Noite, a nova minissérie do 24 Horas na Mira, e essa é uma atração imperdível, porque é um suspense médico, então você vai ver coisas na história que você fala, eu não acredito que isso tudo aconteceu, mas é a realidade. Aconteceu e é, assim, uma implosão de reviravoltas em circunstâncias absurdas, imperdoáveis, e é muito interessante porque tem uma complexidade no personagem, que é o grande vilão dessa história, e é uma história, assim, incrivelmente perturbadora pelo fato de ser real. Então, são acontecimentos imperdíveis. O primeiro link do primeiro comentário aqui é o Enfermeiro da Noite. Então, se você clicar, você vai direto para o primeiro episódio, que está anexado na playlist, você consegue conferir todos os episódios que já estão disponíveis. Não deixe de conferir, essa é uma atração muito, muito boa, e nós temos outras aqui no canal, como a minissérie Pássaro Negro, ou episódios independentes, como aqui do Gustavo Report, ou da série Na Mira. Temos várias histórias, casos que você precisa conferir, porque eu tenho certeza que você vai gostar, incluindo a atração o episódio, eu digo, do Quando o Estranho Chama, ou do McDonald's, que são histórias muito boas, muito fortes, e eu tenho certeza que você vai gostar, ok? Nesse momento eu já gostaria de agradecer a quem andou contribuindo com o Valeu Demais, que é o mecanismo disponibilizado aqui pelo YouTube. E hoje a gente tem o Fábio Marques, a Andréia Barbosa, a Ellen Santana e a Beatriz de Araújo, que fez pelo Pix. Eu agradeço muito a gentileza, o carinho, a contribuição, as sementes que vocês estão plantando aqui no canal, e eu desejo de coração que vocês possam colher, venham ser retribuídos pela gentileza. Eu sei que quem ajuda é porque pode fazer isso financeiramente, e eu sou muito grato e recebo de coração aberto, tá bom? E a gente vai começar esse caso agora. Chad Aaron Boseman nasceu e foi criado em Anderson, na Carolina do Sul, com seus 2 irmãos. Ele é filho de Carolyn e Leroy Boseman, ambos afro-americanos. A mãe dele era enfermeira e o pai trabalhava em uma fábrica têxtil e administrava um estofamento, um negócio bastante desenvolvido ali na época. E em sua juventude, o Chad praticou artes marciais e continuou esse treinamento quando adulto. Quando criança, ele queria se tornar um arquiteto. Segundo Chad, testes de DNA indicaram que alguns dos seus ancestrais eram pessoas de várias etnias provindas da Nigéria. A casa da família dele estava repleta de livros sobre cultura e história, e o Chad folheava a coleção de enciclopédias do seu irmão para aprender sozinho sobre pessoas afro-americanas que o inspiraram. Ele tinha 12 anos quando leu pela primeira vez a cópia do seu irmão mais velho da biografia do Malcolm X, e a família dele também era frequentadora da biblioteca local e membros ativos da Igreja Batista do Bem-Estar.
Para se preparar para as manhãs de domingo, a mãe dele, a Carolyn, fazia com que os meninos lessem a Bíblia, as histórias específicas, com muita antecedência. O irmão do Chad disse que eles tinham que ler, entender e ser capaz de verbalizar de volta para a mãe a história de forma satisfatória antes que eles fossem para a cama à noite. Então, ela meio que treinou todos eles para que fossem contadores de histórias. Agora, o irmão, o Derek, é um pregador no Tennessee. Bom, mas o Chad se formou em Teleham High School em 1995, onde jogou no time de basquete. Em seu primeiro ano, ele escreveu sua primeira peça, Encruzilhada, e ele encenou na escola depois que um colega foi atingido e perdeu a vida. Ele competiu em discurso e debate na Associação Nacional de Discursos e Debates, também lá em Hannah, e ele ficou em 8º lugar de oratória original no Torneio Nacional de 1995. Aí ele foi recrutado para jogar basquete na faculdade, mas optou por artes. Então ele frequentava a faculdade na Howard University em Washington DC e graduou-se em 2000 como bacharel em direção Belas Artes. Enquanto ele estava na faculdade, ele trabalhou em uma livraria de orientação afro-americana perto da universidade. E o interessante é que seus professores em Howard incluíam os atores Al Freeman Jr. e Felicia Rashad, que se tornaram mentor dele. O Chad conseguiu arrecadar fundos notadamente do seu amigo e ator proeminente Denzel Washington, para que tanto o Chad como outros colegas pudessem participar do Oxford Summer, um programa de atuação da faculdade. Isso na Inglaterra, o qual foram aceitos. Os seus pais o sustentaram na escola de cinema e cobriram seu aluguel quando ele não podia naqueles primeiros dias. O Chad queria escrever e dirigir e inicialmente começou a estudar atuação para aprender a se relacionar com os atores. Aí ele participou do programa em 1998 e desenvolveu uma apreciação pela dramaturgia de William Shakespeare. Ele estudou as obras de vários dramaturgos, incluindo Samuel Beckett e Harold Pinter. Ele também viajou para a África pela primeira vez enquanto estava na faculdade, trabalhando em Gana com seu professor Mike Maloney, e o objetivo era preservar e celebrar rituais com apresentações em um palco proscênio. Ele disse que foi uma das experiências de aprendizado mais significativas de sua vida. Aí depois ele retornou aos Estados Unidos e fez um curso adicional em estudos de cinema. Aí ele graduou-se na Digital Movie Academy de Nova York. O Chad viveu no Brooklyn, Nova York, no início da carreira. Rapidamente, ele engrenou no teatro, depois ele ganhou destaque como dramaturgo e ator de teatro em 2002, atuando em várias produções e ganhando um prêmio Aldeco em 2002 por sua participação na peça de teatro Transições Urbanas, de Ron Miller. E ele continuou dirigindo, escrevendo mais peças e até saiu em turnê com teatro. Em 2003, o Chad foi escalado para o seu primeiro papel na televisão, um episódio da série Parceiros de Vida, e em seguida começou a interpretar o Reg Montgomery na novela diurna All My Children. O Chad queria contornar os estereótipos do personagem, sentindo que estar em uma novela lhe daria mais espaço para a improvisação, pois os escritores geralmente não planejam inicialmente uma história completa. Quando ele recebeu o segundo roteiro, ele soube que os pais dos seus personagens eram viciados em substâncias ilícitas e, no caso, seu pai era ausente. Aí o Chad confrontou os criadores e ele expressou preocupações aos produtores sobre esses estereótipos que ele considerou racistas no roteiro. Os produtores não gostaram de suas opiniões, ele foi demitido da novela e depois o papel foi posteriormente rescalado com Michael Jordan, assumindo o personagem. Em seguida ele dirigiu, escreveu e produziu um curta-metragem, Blood Wolver, e Brock Palman, em 2007. Nisso, ele foi homenageado no Hollywood Black Film Festival em 2008, então ele começou a conseguir alguma atenção no circuito. Então ele conseguiu mais papéis na televisão, inclusive em episódios de Lei e Ordem, Cold Case, CSI Nova York e a série Air Plantão Médico. Então em 2008 ele se mudou para Los Angeles para seguir sua carreira cinematográfica como ator. Aí ele foi escalado para um papel recorrente na série de televisão Lincoln Heights, como Nathaniel Ray Taylor, um veterano do exército com estresse pós-traumático que mais tarde foi revelado como filho do personagem principal antes que seu personagem se alistasse novamente. Ele também apareceu no seu primeiro longa-metragem em 2008, No Limite, a história de Ernie Davis.
Ele interpretava o personagem ali, Floyd Little. Bom, finalmente ele conseguiu seu primeiro papel regular no elenco principal na série de televisão de 2010, Pessoas Desconhecidas da NBC. Então ele passou a interpretar o personagem Graham McKinnon, e esse personagem era o terceiro na ordem de importância. Aí eu vi o trailer da série e a emissora inicialmente anunciou essa produção como uma minissérie, né? Uma história que já tem começo, meio e fim determinado. E a história girava em torno de estranhos que acordavam presos dentro de uma pequena cidade fantasma e eles estavam sem memória de como acabaram lá. A produção estreou na Summer Season americana, que até hoje é considerado a pior época para exibir uma série de televisão, porque é uma época de férias, verão e tal. E para piorar, a NBC, que nunca foi uma emissora organizada, conseguiu se superar na exibição daquele ano. Eles encaixaram a série nas datas que coincidia com os jogos de pré-temporada da NFL, que estavam programadas para ir ao ar em várias cidades no final de agosto, incluindo Nova York. Com a impossível missão de exibir duas atrações ao mesmo tempo, a NBC simplesmente decidiu exibir os jogos em algumas cidades e a série em outras, resultando em uma audiência desastrosa para a série. O cúmulo chegou quando um dos episódios finais foi lançado no próprio site da emissora, nbc.com na época, e os 2 milhões de espectadores tinham que adivinhar o paradeiro da atração naquele dia. Havia um outro agravante na comercialização dessa atração. Quando a NBC começou a divulgar, eles disseram, olha, isso aqui é uma minissérie. Depois eles mudaram o discurso e disseram, não, é uma série. Então, na semana seguinte, quando a NBC lançou o outro episódio, a sequência daquele que nunca foi exibido na TV aberta e foi lançado no site, as pessoas simplesmente falaram, oi? Ninguém entendeu, porque o episódio era como se várias coisas tivessem acontecido de um episódio para o outro, sendo que o episódio no meio desses dois simplesmente estava no site, então o público ficou ainda mais confuso. Apesar de tudo, as coisas conseguiram ficar ainda piores. Em julho de 2010, quando a série já estava na metade, o produtor executivo Rami Albacon prometeu que a série daria todas as respostas para as perguntas que haviam sido estabelecidas. Isso foi bem reconfortante para o público que assistia. Vai ser uma série com final, até porque os 13 episódios da primeira temporada já estavam gravados há 2 anos. Pois bem, quando o último episódio foi exibido, os fãs foram surpreendidos e estapeados. As pontas soltas não foram amarradas e a série terminou com grandes ganchos sem qualquer resposta. As pessoas ficaram enfurecidas. O produtor havia mentido descaradamente. 2 anos depois do fim dessa série, o produtor teve a coragem de dar uma entrevista dizendo que a história ficou em aberto porque ele queria responder as questões na segunda temporada, que lógico nunca aconteceu devido à audiência terrível. Apesar desse fiasco, o Chad não desistiu. O papel de destaque dele veio em seguida, em 2013, com o filme 42, A História de uma Lenda, no qual ele interpretou a estrela principal de beisebol, Jack Robinson, e ele estava dirigindo uma peça da Broadway no West Village quando ele fez o teste para esse personagem, um filme biográfico. E ele estava pensando em desistir de atuar e prosseguir como diretor em tempo integral. Cerca de 25 outros atores foram seriamente considerados para o papel, mas o diretor Brian Hedlund gostou tanto da bravura do Chad que, ao escolher ler a cena mais difícil, no qual o Jack Robinson desce um túnel do estádio e quebra um morcego com raiva, ele fez o teste mais 2 vezes. Ele treinou por 5 meses com treinadores profissionais de beisebol. E aí, o que acontece? Eles gravaram os treinos dele a cada poucas semanas. E aí depois a equipe pegou a televisão e dividiu a tela para mostrar os treinos do Chad e as gravações do personagem real, para assim poder permitir que o Chad pudesse comparar a sua performance. O filme foi lançado com 81% de aprovação crítica e a própria esposa do Jack, a Rachel, que esteve envolvida na produção inclusive, elogiou o resultado final do filme. A produção teve um orçamento de 31 a 40 milhões de dólares e uma bilheteria de 97 milhões. Foi um sucesso moderado. No mesmo ano, o Chad também estrelou um filme independente, O Buraco da
que foi lançado nos cinemas algumas semanas antes do filme 42. Em seguida, ele pega um papel de coadjuvante em A Grande Escolha, de 2014. Aí, depois, ele encabeça outra biografia, Levante-se, a história de James Brown. E esse filme teve uma boa aprovação crítica, com 80% dos críticos aprovando, enquanto a atuação do Chad foi também elogiada. Só que o filme não teve muita sorte nos cinemas. A produção acabou custando 30 milhões e arrecadou 30 milhões nas bilheterias. Em 2016, ele pegou outro papel de coadjuvante no filme, um blockbuster, Deuses do Egito, que era uma oportunidade muito grande para uma visibilidade. E ele, nesse filme, é o terceiro na ordem de importância. Só que o filme foi muito mal. Ele custou 140 milhões e arrecadou apenas 150 milhões nas bilheterias. E esse não foi o único problema. O filme atraiu críticas devido ao fato de que nenhum dos atores principais era de ascendência egípcia. Quando a Lionsgate começou a comercializar o filme, imediatamente o longa recebeu uma reação negativa pelo fato do elenco ser etnicamente impreciso. No fim, a crítica esmagou o filme com 15% de aprovação e ele ainda recebeu 5 indicações ao Framboesa de Ouro, que é uma premiação que premia os piores da indústria cinematográfica. Bom, mas é a partir desse ponto que o Chad passa por uma grande porta. Ele assina um contrato com a Marvel para 5 filmes interpretando o T'Challa, o Pantera Negra. A participação dele começou em Capitão América Guerra Civil. No mesmo ano, ele protagoniza o filme Mensagem de um Rei, uma produção de ação, e esse filme custou 10 milhões, mas só conseguiu 300 mil de volta nas bilheterias. E em 2017, ele lidera outro filme biográfico, Marshall, que retrata o primeiro juiz afro-americano da Suprema Corte. Esse filme custou 12 milhões, mas só fez 10 nas bilheterias. E aí, finalmente, em 2019, ele chega em seu auge. Pantera Negra ganha o seu primeiro filme só. A fotografia principal, as gravações do filme, começaram em janeiro e foram até abril de 2017. Quando o trailer foi lançado, ele foi visto 89 milhões de vezes em apenas 24 horas. A Marvel gastou 150 milhões em marketing e também fez acordos de linhas de mercadoria como nunca antes em qualquer produção da empresa. As primeiras projeções de arrecadação para o filme na semana de abertura variavam de 80 a 70 milhões, mas os estúdios de cinema rivais projetavam um total de 180 milhões a 200 milhões. A Disney projetava um faturamento bruto de cerca de 150 milhões. Em última análise, ele ganhou 75 milhões no seu dia de abertura e um total de 242 milhões no fim de semana de 4 dias do Dia dos Presidentes. Esse foi o melhor fim de semana de abertura do Dia dos Presidentes e o melhor fim de semana de abertura para um diretor afro-americano e um elenco predominantemente afro-americano. Pantera Negra foi o filme de maior bilheteria de 2018 e se tornou o terceiro filme de maior bilheteria até aquele ponto. Atualmente ele ocupa o 14º lugar em filmes de maior bilheteria da história do cinema. Com um orçamento de 200 milhões e uma receita bruta de 1 bilhão 347 milhões e 288 mil dólares, o lucro líquido do filme foi 476 milhões, contabilizando orçamentos de produção, marketing, participações de talentos e outros custos. As receitas de bilheteria e as receitas de mídia doméstica colocaram em segundo lugar na lista dos bloqueadores mais valiosos de 2018. A aprovação crítica do filme ficou em 96%. Em seguida, na 91ª edição de cerimônia do Oscar, Pantera Negra recebeu indicações de melhor filme, melhor canção original, melhor edição de som e melhor mixagem de som. Ele ganhou os prêmios de figurino, melhor trilha sonora original e melhor desempenho de produção. Considerando o alcance do filme da Marvel, o Chad se tornou uma estrela de cinema e também um ícone para várias pessoas ao redor do mundo. Ele reprisou seu papel em Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, que foram lançados em 2018 e 2019 respectivamente. Então em 2019 ele lidera o filme Crime Sem Saída, que teve um orçamento de 33 milhões e uma receita de 49 milhões. E em 2020 ele interpreta um coadjuvante no Destacamento Blood, que foi um filme sem muito sucesso lançado pela Netflix.
A religião dele também foi um pouco divulgada nesse processo. Seu ex-pastor disse que ele ainda mantinha sua fé. Ele estudou hebraico e tinha um ótimo conhecimento do Antigo Testamento e do Novo também. O Chad também declarou que tinha orado para ser o Pantera Negra antes de ser escolhido como personagem no universo cinematográfico da Marvel. Em outubro de 2019, tinha sido revelado que ele e a sua namorada Taylor Simone ficaram noivos, enquanto o casal passava férias em Malibu, na Califórnia. E o Chad era notariamente privado sobre a sua vida pessoal. E ele já namorava essa moça desde 2015, quando foram vistos juntos no Aeroporto Internacional de Los Angeles. O Chad nunca foi tão requisitado, mas ele continuou escolhendo os seus projetos com cuidado. Em uma entrevista a Hugger, ele disse o seguinte: "Você se torna cada vez mais seletivo, porque percebe o quanto isso exige de você. Você sente o cansaço de carregar essa outra maneira de pensar, esse corpo diferente, essa vida diferente. Pode ser emocional, pode ser físico e às vezes há um pouco de trauma com isso. Mas ao final do processo, você só quer chegar ao ponto em que não está mais carregando o peso daquela pessoa. Então, quando você escolhe os papéis, eu acho que você é muito seletivo, porque valoriza seu tempo nessa terra. E é tão valioso porque você está passando 4, 5 ou 6 meses com esse personagem, se não mais. Você faz essas escolhas com muito, mas muito cuidado." Só que enquanto sua carreira estava decolando, havia um segredo terrível que o ator estava escondendo de tudo e de todos. E que também dá muito sentido ao que foi dito nessa entrevista. Ele havia sido diagnosticado com estágio 3 do câncer de cólon em 2016. Finalmente, esse câncer progrediu para a fase 4, antes de 2020. Ele nunca falou publicamente sobre seu diagnóstico de câncer e apenas um punhado de membros não familiares sabia que o Chad estava doente, com graus variados de conhecimento sobre a gravidade de sua condição. Ninguém envolvido com Pantera Negra estava ciente e era o desejo do Chad manter sua batalha contra o câncer em sigilo. Durante o tratamento, envolvendo várias cirurgias e sessões de quimioterapia, o Chad continuou trabalhando e completou a produção de vários filmes. Só que os primeiros sinais públicos de que algo estava errado com o Chad surgiram em abril de 2019, quando ele foi entrevistado por uma equipe do programa Access Hollywood em um tapete vermelho. Esse segmento é do canal norte-americano NBC, e ele estava de passagem pelo CinemaCon em Las Vegas. Quando questionado a respeito dos Vingadores Ultimato, que seria lançado alguns dias depois, e da sua presença no aguardado Pantera Negra 2, o ator respondeu: "Eu estou morto." E ele não disse isso apenas uma ou duas vezes, ele disse isso 4 vezes. Aparentemente, pensando que sua fala se tratava do personagem, a repórter do programa de TV disse: "Não, eu não estou pronta para você estar morto, Chad." E ele disse: "Mas eu estou." Na época, ninguém viu nada de errado ou desconfiou que qualquer coisa pudesse estar acontecendo. A situação foi interpretada como uma mera expressão para eximir de revelar spoilers. E naquele momento, ele já estava mais magro do que o habitual por conta do tratamento quimioterápico. Só que outro momento interessante da entrevista é que antes desse momento, posteriormente chocante, é quando a repórter diz assim: "Eu não sei se você sabe disso, mas você quebrou a internet de novo essa manhã." A cara de espanto dele é bastante alarmante. Só que aí ela conclui dizendo que se tratava do filme dos Vingadores. E aí a entrevista segue. Muita gente especulou depois que esse momento em que ela diz que a internet quebrou, que é uma expressão para dizer "uau, você viralizou", é que ele pode ter pensado: "ai, veio à tona o meu segredo." Mas ninguém sabe. Em março, o Chad passou por uma cirurgia cansativa de 16 horas. E esse era o início dos bloqueios do Covid, e a sua família embarcou em aviões quase vazios para estar com ele. À medida que ele se recuperava, o Chad tinha uma coisa em mente.
Ele passou dias escrevendo e editando um manifesto de 25 páginas que ele chamou de lista de mercearia. Era para sua família. Foi baseado no que ele achava que eram ordens de Deus sobre como eles precisavam comer e estar preparados durante a pandemia. E ali estavam os alimentos que ele sugeriu que todos comprassem, e ele estava disposto a enviar dinheiro para os familiares que talvez não tivessem meios para se preparar durante a pandemia. E ele passou dias e dias escrevendo esse manifesto, editando e fazendo telefonemas para os membros da família e enviando por e-mail para que todos tivessem em mãos e também para que seus familiares e entes queridos pudessem estar preparados para isso. Essa era uma época que as pessoas compravam tudo nas prateleiras. E para o Chad, a família era a coisa mais importante, segundo os relatos das pessoas que estavam próximas dele. Nos meses seguintes, o Chadwick continuou a defender causas com as quais também se importava. No final de junho, ele foi uma das mais de 300 figuras afro-americanas de Hollywood a assinar uma carta iniciada pelo ator Kendrick Sampson, exigindo que a indústria do entretenimento se desfizesse da polícia. Uma resposta ao homicídio policial de George Floyd e Breonna Taylor, e em apoio também aos protestos violentos do Black Lives Matter. Quando o seu amigo, produtor de cinema bilionário Thomas Tull lhe disse que queria, em homenagem ao dia de Jack Robinson, arrecadar dinheiro para as comunidades afro-americanas mais atingidas pelo Covid, o Chadwick se ofereceu para ser o rosto dos esforços, gravando um vídeo para o Instagram. Isso seria um ano depois daquela entrevista, em abril de 2020. A pandemia já tinha começado, a onda de lives também, placada por artistas de vários lugares do mundo, mas a sua aparência magra e abatida despertou a atenção e preocupação entre os fãs. A estrela de Pantera Negra parecia ter diminuído drasticamente enquanto falava com os seus espectadores. Nos comentários da live no Instagram, os fãs começaram a perguntar se ele havia perdido peso, talvez por um papel no cinema. Eles queriam uma explicação para sua perda de peso visivelmente drástica. E eles colocaram: por que você está tão magro? Outro escreveu: qual é o papel que você está interpretando? Outros foram mais incisivos e perguntaram se era algum problema de saúde, se ele estava doente. Mas o Chadwick ignorou totalmente as perguntas e a sua assessoria não fez questão de comentar o assunto. De qualquer forma, o vídeo rapidamente acumulou milhares de visualizações, ajudando a Operação 42 a se tornar uma tendência. Porém, os questionamentos o incomodaram. E embora isso acabou sendo esquecido para o público, já que ele não sinalizou nenhum tipo de doença, ele comentou com seu amigo bilionário Thomas no dia seguinte. Ainda assim, ele estava feliz com a atenção que o evento recebeu, principalmente com a arrecadação de fundos, que acabou aumentando para 4,2 milhões doados a comunidades impactadas pela pandemia. Esse vídeo seria sua última aparição pública. A última vez que o Thomas viu o Chadwick, no entanto, foi antes dos bloqueios. O Chad estava passando por Pittsburgh com a sua noiva e eles pararam na casa do Thomas. E aí, a noiva, entrou para conversar com a esposa do Thomas, a Alba, e brincar com os filhos dela. E aí, o Thomas foi conversar, com o Chadwick e perguntou como ele estava. Ele sabia que o Chadwick estava doente, porque era óbvio ao olhar para ele. Ele perguntou: ei cara, estamos indo bem? E o Chadwick disse: sim, passando por isso. No final de agosto, enquanto assistia as notícias com sua família, o Chadwick viu o caso de Jacob Blake, um afro-americano de Wisconsin que foi baleado nas costas 7 vezes por um policial. E ele disse à sua família: temos que fazer algo sobre isso. E dias depois, o Chadwick se foi em sua casa em Los Angeles como resultado de complicações relacionadas ao câncer de colo, em 28 de agosto de 2020. A sua esposa, a sua família estavam ao seu lado e ele tinha 43 anos. A reação do público foi esmagadora, as pessoas ficaram em choque, até porque todos foram pegos de surpresa. No mesmo dia, o diretor da Marvel, Kevin Feige, recebeu um e-mail urgente sobre o Chadwick,
sem muitas informações. Só que quando ele leu a mensagem 1 hora depois, o Chadwick já havia dado seu último suspiro, enviando ondas de choque pela Disney e por toda a Marvel. Um serviço memorial publicado foi realizado em 4 de setembro de 2020 em Anderson, na Carolina do Sul, onde os palestrantes incluíram o pastor da infância do Chadwick, bem como Diana Brown Thomas, a filha de James Brown, a quem o Chadwick retratou. A cidade anunciou planos para uma criação de um memorial de arte permanente em homenagem a ele. Uma fonte próxima ao Chadwick disse ao Hollywood Reporter que o Chadwick estava visivelmente muito magro naqueles últimos dias, mas ele estava convencido, até cerca de 1 semana antes do seu fim, de que ele iria vencer o câncer e seria capaz de recuperar o peso para a sequência de Pantera Negra a partir de setembro de 2020. Na época, foi noticiado que a Marvel estava processando a dor de perder esse ente querido, um ator amado e respeitado dentro e fora da tela, enquanto tinha que enfrentar as realidades econômicas de avançar com uma franquia de $1 bilhão sem a sua estrela titular. Em 29 de agosto de 2020, um dia após que aconteceu com Chadwick, o tweet em que sua família anunciou seu fim em sua conta no Twitter se tornou o tweet mais apreciado da história, com mais de 6 milhões de curtidas em menos de 24 horas e acumulando mais de 7 milhões em 31 de agosto, deslocando em muito o recordista anterior. Muitos colegas e atores e outras celebridades prestaram homenagem ao Chadwick nas mídias sociais após o anúncio, e incluindo várias de suas co-estrelas do universo cinematográfico da Marvel. O presidente da Marvel, Kevin Feige, chamou o fim do Chadwick como algo absolutamente devastador. E a emissora ABC, que como a Marvel pertence à Disney, exibiu uma versão sem comerciais de Pantera Negra, seguido por uma exibição especial de um programa dedicado ao Chadwick, um tributo. Em 30 de agosto foi exibido o MTV Music Awards, a cerimônia também foi dedicada ao Chadwick. E é claro, nesse ponto também se soube que ele havia se casado em segredo com a sua namorada de longa data nos últimos meses de sua vida. Havia incontáveis tributos por parte daqueles que conheciam o Chadwick e mais do que nunca o conheceram, principalmente com os menores que organizavam funerais para suas figuras, como o Pantera Negra. Quando Chadwick partiu, ele deixou outro filme pronto, A Voz Suprema do Blues, que ele estrelou ao lado da Viola Davis. E esse filme foi lançado em 25 de novembro pela Netflix. As gravações do filme já haviam acabado em agosto do ano anterior, então isso não afetou o longa que estava em pós-produção. O filme possui um índice de aprovação de 97%, com base em 301 críticas. E o Chadwick e a Viola receberam elogios da crítica, com muitos críticos descrevendo o desempenho final do Chadwick como o melhor de sua carreira. Ambos foram indicados para o Oscar como melhor ator e melhor atriz, respectivamente, e não só isso, os dois atores foram indicados a dezenas de prêmios do circuito. Acontece o seguinte, esses prêmios antecedem o Oscar, então são como um termômetro que indicam quem deve ou pode levar o Oscar, as chances mais aproximadas. Chadwick tinha recebido 27 indicações e ganhou 15 delas, incluindo o Globo de Ouro. Nesse ponto, antes da premiação final, a Viola Davis também havia recebido 27 indicações, só que ela ganhou apenas 4. Então, quando chegou o Oscar, os especialistas sabiam que a Viola Davis não tinha chance de vencer, ainda tinham aquelas pessoas que acreditavam, mas com base nas estatísticas era bem difícil mesmo. Mas o Chadwick estava com muitas chances. Na verdade, os críticos e especialistas de cinema disseram que a vitória já era dele. E a premiação, que já estava enfrentando uma crise de audiência há alguns anos, naquele ano trouxe Steven Spielberg para melhorar as coisas, dar uma reformulada no estilo da exibição. Só que nas entrevistas pré-cerimônia, ele disse que queria dirigir o Oscar com um filme. E alguns especialistas já disseram, sei não, hein? Porém, quando
a premiação começou, ela não agradou ninguém, exceto os atores que estavam presentes. Houve um inchaço de autocongratulações, pessoas se vangloriando. Uma das atrizes premiadas fez o discurso da vitória como se tivesse descoberto a cura do câncer, e as etapas pareciam mais lentas que o normal. E o próprio TV Line alfinetou que os apresentadores prestaram homenagem a cada candidato de uma maneira bajuladora, que soava extremamente falsa. Parte do público também reclamou sobre os discursos políticos que são sempre do mesmo lado, não há uma divergência de opinião, todo mundo ataca um lado e defende o outro. E é claro, houve um momento bizarro também. O ator afro-americano Tyler Perry ganhou o prêmio humanitário Jan Harston e o público formado pelos atores, começou a aplaudir em voz alta quando ele disse: eu me recuso a odiar porque alguém é mexicano, porque é afro-americano, porque é branco, LGBT. E aí houve um silêncio notável e um sumiço total de aplausos quando ele continuou e disse: eu me recuso a odiar alguém porque eles são policiais. A plateia parecia em transe. Ao fim de quase 3 horas, havia uma reviravolta prometida. A categoria final de melhor filme foi antecipada para que a de melhor ator fechasse as cortinas. A esposa e viúva do Chad, a Taylor Simone, estava presente para receber o prêmio de melhor ator em nome do marido. Mas para a surpresa de quem assistia, o vencedor foi o ator Anthony Hopkins, que, pasmem, não estava nem presente ou sequer assistindo a cerimônia pela televisão. Foi um banho de água fria que deixou muitos espectadores aborrecidos e, obviamente, parte da crítica. Mas ainda restava o último trabalho do Chadwick, a série de antologia do Disney+, produzida pela Marvel, E.C., que foi lançada em 2021 e rendeu o prêmio póstumo de melhor performance de dublagem de um personagem pro Chadwick. Só que isso, basicamente, a maior parte das pessoas nem ficou sabendo. Ele havia dado voz para 4 episódios. O Chadwick teve uma força filantrópica bastante proeminente. Ele doou seu tempo pessoal para trabalhar com várias fundações de câncer e ele visitou outros centros de tratamento do câncer infantil para surpreender jovens fãs com uma experiência única na vida. Em abril de 2020, ele doou 4,2 milhões em equipamentos para EPI de hospitais que atendiam as comunidades afro-americanas durante a pandemia do Covid. O Chadwick disse uma vez: você nunca pode dar errado quando investe no futuro dos menores. Hayden Maguire não sabia que encontraria o Pantera Negra até algumas horas antes. O Hayden, que tinha 13 anos e vivia com uma forma de câncer chamado neuroblastoma, estava tendo uma semana particularmente difícil. Mas naquela manhã de setembro de 2018, ele não estava pensando nisso. O super-herói da vida real, um vingador, estava a caminho, naquele exato momento, para o Hospital de Pesquisa Infantil do St. Jude, em Memphis. E o especialista em vida infantil de Hayden, sabendo quanto ele amava todas as coisas da Marvel, tinha feito uma campanha. Na verdade, ele queria que o Hayden fosse uma das crianças que passaria tempo com o Chadwick. E o especialista do Hayden não conseguia parar de rir, mas ele não podia contar a uma alma sequer. Nem mesmo ao pai, que estava de volta ao Missouri trabalhando naquela semana. Os pais do Hayden haviam criado uma espécie de plantão, então sempre tinha alguém com o Hayden no hospital. E finalmente chegou a hora, o Chadwick, vestido com um moletom cinza, mas ainda maior que a vida, irrompeu no quarto de hospital do Hayden. E era como se o tempo tivesse parado. Os dois falaram sobre Pantera Negra, os Vingadores, a conversa foi leve e animada e o Chadwick sorriu. E essa, inclusive, era a sua assinatura, o seu sorriso de orelha a orelha, e o Hayden estava com um prazer tímido. E quando eles encerraram a conversa, o Chadwick foi até a porta e se virou e perguntou pro Hayden: mais alguma coisa que eu possa fazer para tornar o seu dia um pouco melhor? E o Hayden respondeu dizendo: bem, você se importa se contar a alguns dos seus amigos, os Vingadores, que eu disse oi? E a mãe do Hayden, a Phyllis, que estava sentada ao lado dele, ela pensou: claro, é quando um menor pede ao Papai Noel para dizer oi para os elfos lá do Polo Norte. Só que o Chadwick não perdeu o ritmo e ele respondeu: bem, quem são seus favoritos? E o Hayden disse: o Thor e o Homem-Aranha. Então, assim que o Chadwick saiu, ele tweetou para o ator Chris Hemsworth, que interpreta o Thor,
e o Tom Holland, que faz o Homem-Aranha, e além do Michael Jordan, seu colega de elenco do Pantera Negra. O Hayden disse a seu pai que aquele foi um dos melhores dias de sua vida. E ele começou uma contagem regressiva para o próximo filme. Mas ele não viu. Em 26 de outubro de 2018, 6 meses antes do lançamento de Vingadores Ultimato, Hayden não resistiu mais. E os pais dele pensaram na visita do Chadwick quando compraram os ingressos para o filme assim que ele foi lançado, e como era uma tradição para o seu filho. E eles compraram o ingresso extra e trouxeram a foto do filho que colocaram entre eles. Quando o pai, o Matt, leu em 28 de agosto que o Chadwick estava vivendo com câncer quando conheceu seu filho, ele começou a chorar. E ele até acordou sua esposa adormecida para contar as novidades. E ele disse que ele não contou a ninguém, ele não falou para o Hayden ou para qualquer pessoa em St. Jude que ele estava vivendo com câncer. Quando Marlo Thomas, o diretor nacional de divulgação de St. Jude, agradeceu ao Chadwick por aceitar o convite e por se esforçar para fazer a viagem a Memphis depois de filmar Vingadores Ultimato em Atlanta, o Chadwick simplesmente disse: "Eu estou feliz em ajudar a distraí-los um pouco do que eles estão passando." Mas o Matt disse: "Ninguém entende. A menos que você tenha estado lá em St. Jude e ver como aqueles menores estão naquele estado, eu quero dizer, para um ser humano normal, é saudável ir lá e fazer um passeio porque é chocante, mas para alguém que já foi diagnosticado e está em tratamento há 2 anos, enfrentar aquilo é simplesmente incrível o que ele fez." Entre muitos de seus atos glorificados pela mídia também está o seu apoio aos movimentos da ex-primeira-dama Michelle Obama. O seu último tweet foi parabenizando a então senadora Kamala Harris por ser escolhida como companheira de chapa do ex-vice-presidente Joe Biden na corrida eleitoral contra a reeleição do presidente Donald Trump. E ele colocou sim @Kamala Harris em 11 de agosto. O Chadwick compartilhou uma foto dele e da Kamala que se formaram na Howard University. E eles estavam se abraçando e rindo. E ele adicionou as hashtags de votação e vote em 2020. Lá nos Estados Unidos você não é obrigado a votar. Muito se comentou sobre o fato de que é extremamente raro uma figura pública tão famosa quanto Chadwick conseguir proteger sua vida privada como ele fez. Muitas partes da mídia se alimentam de notícias exclusivas de celebridades. E o ator veterano Steven Henderson, que conhecia o Chadwick desde os seus primeiros dias em Nova York, disse: "Olha, as pessoas em quem ele confiou não permitiram vazamentos, o que por si só fala muito sobre seu personagem. Uma pessoa de tal caráter e nobreza. Uma prova do fato de que quando as pessoas o encontraram, elas viram um homem com propósito. Teria sido um sacrilégio ter adulterado a missão divina em que ele estava." A família do Chadwick disse que, como ele atingiu os mais altos níveis de fama, ele permaneceu próximo de sua família e a atenção nunca subiu à sua cabeça. Ele permaneceu a mesma pessoa em particular, ele permaneceu a mesma pessoa publicamente. Todo mundo o chamava de Chadwick, mas para a família ele ainda era o Chad. E o Chad nunca mudou. Ele sempre foi humilde, ele não gostava dessas coisas de celebridades. E o irmão disse: "Olha, eu estava com ele e quando alguém o reconhecia, ele dizia: 'Não, não sou eu. Esse Chadwick apenas se parece comigo.'" E muitas pessoas olhavam para ele e queriam dar aquela atenção, mas ele não gostava disso, ele fugia disso, ele não gostava de adoração. E ele realmente achava que isso era bobo e não fazia sentido. A sua luta pela justiça social permaneceu a prioridade, assim também como a sua fé. O irmão disse que até o fim ele nunca ouviu Chadwick a culpar Deus e nem reclamar. Ele disse que eles tinham sessões de oração em família, e o Chadwick sempre dizia aleluia, aleluia. E ele sempre louvou a Deus, mesmo através da doença, e ele nunca parou até o seu último suspiro. Bom, pessoal,
Bem emocionante essa biografia. Eu confesso que eu não assisti Pantera Negra e eu também não vou assistir. A gente vai ter algumas coisas sobre a Marvel em breve, então vocês vão ver mais detalhes. Mas eu particularmente eu conhecia o ator, sim, eu soube do falecimento dele na época, soube que isso foi um choque, mas eu realmente não conhecia nada da vida dele. Pra ser franco, quando eu olhei a ficha dele, só teve um filme que eu vi, mas ele não era o protagonista. É aquele filme que e foi assim, nem fui eu que escolhi o filme. Eu tava na casa de uma pessoa e a pessoa colocou o DVD e tava passando o filme. Era aquele filme da. Ai, o cara que era treinador de. Eu acho que era jogo de futebol americano. E eu não consigo nem lembrar do personagem do Chadwick. Eu só lembro do cara que fica fazendo altas manobras de vender jogador, trocar jogador. Eu acho que o time dele tava afundando, uma coisa assim. Eu achei o filme chato, então eu mal lembro da história. Mas eu nunca vi nenhum trabalho com o Chadwick. Eu acho que ele teve uma biografia curta, porque ele não tem muitos e muitos anos. Tem atores aí que já tem 30 filmes, 40 filmes, pessoas que têm muito tempo. Ele foi embora muito, muito cedo. E eu acho, assim, entre várias coisas que eu quero comentar aqui, eu acho muito interessante essa questão dos vazamentos, de não ter tido nenhum vazamento. Isso é uma coisa muito exclusiva, porque constantemente, às vezes, segredos, quando os atores estão enfrentando alguma coisa muito difícil, acaba saindo na mídia. E essa bomba dele estar enfrentando um câncer realmente era uma matéria que daria muitas e muitas visualizações. Eu fico assim pensando que incrível que as pessoas que estavam ao lado dele não compartilharam. Me lembra meu próprio tio, um tio meu que faleceu. Ele estava fazendo uma coisa em vida que ele planejava que quando ele falecesse, as pessoas que ele confiou em vida iriam cumprir com os desejos dele. E nós da família sempre dizíamos: tio, não faz isso. A gente já viu tantas histórias de pessoas que depois que partiram, essas pessoas que ficaram como tutores dessas coisas, deram um golpe, passaram a família para trás, não faz isso com os teus filhos, tio. E a gente sempre assim, nós achávamos que se algo acontecesse com meu tio e quando ele partisse, essas pessoas que ficaram com tanto poder iam dar o golpe. A gente tinha certeza absoluta em minha alma. E quando meu tio faleceu, surpreendentemente, de uma forma precoce, foi bem inesperado. Isso foi, gente, foi assim um baita tapa na cara, porque todas as pessoas em que o meu tio confiou fizeram exatamente o que ele disse pra fazer. Gente, se essas pessoas quisessem, elas não precisavam fazer aquilo. Elas poderiam ter muito bem enganado e elas cumpriram a risca, assim. O meu tio era uma pessoa muito generosa, tinha características muito semelhantes ao do meu avô, e ele era uma pessoa muito, muito formidável, assim, muito mão aberta. Ele era muito gentil com os funcionários dele, e entre outras de suas qualidades. E assim, foi muito, muito surpreendente, porque ainda mais se tratando de dinheiro, a gente sabe que as coisas mudam, às vezes as pessoas não são bem o que parecem, mas todo mundo, olha, por mais que meu tio tivesse defeitos relacionados a outros aspectos e algumas outras coisas que não concordávamos, isso foi uma coisa que realmente deixou qualquer um sem palavras. É uma coisa que até hoje eu fico chocado, que todo mundo a qual ele deixou o poder cumpriu e fez exatamente o que ele pediu pra fazer. Olha, foi assim, surpreendente. E coisas assim, por mais difíceis que pareçam, por mais impossíveis, ainda acontecem, como é o caso do Chadwick, de ninguém simplesmente vazar. Gente, hoje em dia vazam detalhes sobre casamento, sobre coisas da celebridade, você fica assim perplexo. Você fala, mas que tá vazando isso? Só pode ser uma pessoa muito íntima, porque vaza, aqui no Brasil vaza direto. Lá nos Estados Unidos também, a gente tivemos outras celebridades que veio à tona uma doença terrível, uma tragédia, uma amante no casamento, e com ele realmente, ele ficou, olha, gente, imagina, você vai pra clínica, isso ainda mais com paparazzis em todo lugar, Los Angeles, que basicamente tem repórteres a cada esquina, fotógrafos. Então ele fez tratamento, fez cirurgias, ele precisou ir atrás, né, das coisas para poder
manter a sua saúde, e ele conseguiu ainda gravar uma quantidade assim, monstruosa de filmes, e a gente sabe que esses filmes exigem um porte físico, tomadas. Eu li que um dos filmes teve que ser gravado em 40 dias, isso significa tomadas mais longas, né? Um maior número de horas naquele dia da produção. Então, assim, você imagina, eu penso por mim mesmo que as gravações não são fáceis, e você tem que ficar, são horas, assim, o dia inteiro. O dia que eu vou gravar, você só grava, entende? Não dá pra fazer mais nada. E aí ele conseguiu executar todo o seu trabalho enquanto estava enfrentando isso, mesmo com, gente, fisicamente, quem já conheceu alguém com câncer, eu mesmo já atuei no hospital de oncologia, as pessoas ficam assim, literalmente enfraquecidas, quando não acabadas. E esse homem conseguir fazer filmes que exigem tanto fisicamente falando é impressionante, é uma força de vontade e de lutar e sobreviver que é assim muito, muito grande. Eu não sei dizer como é que ficaria a ética e uma época assim tão estranha em relação ao jornalismo hoje, que é tanta coisa errada, eu não sei nem como é que fica. Eu penso, quando é uma informação privada, dessa maneira não se deve noticiar, que é correto noticiar uma coisa dessa. Eu sei que eu lembro de uma situação aqui no Brasil, onde uma celebridade tem acho que uma filha com uma doença, e aí depois veio à tona pela própria boca da pessoa. Daí eu lembro que eu vi jornalistas se gabando, nós sabíamos disso, só não divulgamos porque não queríamos, mas tipo assim, como se, nossa, viu como somos bondosos. Eu pensei, mas gente, é obrigação de vocês. Eu acho que realmente tem que ter um limite no que é compartilhado. Eu sei que a princípio daria muitas visualizações, imagina, um assunto que ia render horrores. E eu acho que é interessante assim observar o fato do Chadwick esconder também é uma coisa do direito dele, porque a visão muda quando você descobre que alguém está com câncer. Obviamente, muitas coisas serão completamente afetadas na vida desse indivíduo. Os papéis vão sumir. Eu acho assim que isso não é uma questão de assim, não vou culpar a indústria por não querer dar papéis para alguém que está com câncer, porque as pessoas vão pensar logicamente no fato, poxa, não vai ter condições físicas, que é o que normalmente pensaríamos. Não vai ter condições físicas de executar um papel, enfrentando um câncer, tratamento, etc., quimioterapia, e também o risco da pessoa partir no meio da produção, que no caso dá esse problema para Marvel com Pantera Negra 2, embora eu não abordei o filme aqui porque não tem muito a ver, mas o Pantera Negra 2 eu li a respeito, assim, teve muitos problemas com essa sequência, vocês não têm nem noção assim, da quantidade de eventos que rolou nos bastidores e tal. Isso tudo como consequência da ausência do protagonista que perdeu a vida. Então, essas circunstâncias, elas acabam afetando as pessoas, e muitas vezes as pessoas precisam se proteger escondendo a doença, não apenas, gente, não é à toa que tem muitas pessoas que, às vezes, mulheres mesmo que engravidam, escondem a gravidez por muito tempo no trabalho, porque às vezes tem medo de retaliação, de serem afastadas, demitidas, sei lá, mas é uma resposta natural, eu acho que não é errado. É lógico que existem circunstâncias e cada caso é um caso, e depende também daquilo que o indivíduo doente vai aceitar, se ele percebe que não vai ter como ir adiante com aquilo e etc. Então tem todas essas questões, mas eu penso que é direito do artista de se resguardar e de manter a sua vida pessoal privada e de manter os seus problemas pessoais também fora da mídia. Então eu penso que se ele não quiser que aquilo seja divulgado, eu não acho que a mídia tenha o direito de divulgar, por mais que eu nunca li o manual de jornalismo, não sei o que, mas eu penso que essa é a maneira correta de se comportar. Eu penso que a notícia, ela, para ser divulgada, coisas assim, precisa ter a ver com alguma importância, algo que é indispensável o público ficar sabendo. E não era uma coisa de, se o público não souber que o Chadwick está com câncer, o mundo vai acabar amanhã. Então não é, então realmente é um direito dele, esse direito tem que ser respeitado. Eu acho que hoje muita coisa saiu dos limites, perdeu os trilhos, a gente sabe disso, é um momento em que a credibilidade do jornalismo ela caiu como nunca antes, e acho que vai continuar caindo também do jeito que está. E eu penso também que muitas vezes isso lida com pessoas, e você trabalha com pessoas, principalmente estamos falando de
pessoas que especificamente são focadas em trabalhar em cima de fofocas, né? Isso, porque isso no caso seria uma fofoca se tivesse vazado. Então há muito se pensar quando você trabalha assim sobre as decisões, vou publicar, não vou falar, vou guardar o segredo, não vou privar. Então tem muitas situações que acabam se desenrolando ou se desenvolvendo a partir de um ponto ou de outro, e há muito o que se pensar e também se refletir sobre tudo isso, porque eu acho que todo trabalho ele tem um limite do que você pode fazer, do que você não deve, do que você até do que está ao seu alcance, mas moralmente talvez não seja tão correto assim. Eu acho que nessa história tem algumas coisas que eu acho muito assim, interessante comentar, que me chocou inclusive, que é a questão daquela série lá, Pessoas Desconhecidas, que ele estrelou. Assim, o produtor dar uma entrevista com a série toda gravada há 2 anos e dizer que o final estava encerrado, que as perguntas iam ser respondidas, sabendo que, pelo contrário, o final estava em aberto, que havia uma expectativa de segunda temporada, é assim, é chocante, assim, me deixou chocado a coragem da pessoa ir dar uma entrevista dessa. Gente, já, em outras séries, eu lembro que teve uma série, acho que é The Killing, acho que teve 3 ou 4 temporadas, não sei. Eu acho que é assim que se pronuncia, The Killing, alguma coisa aí. Eu lembro que na época, quando estavam lançando a primeira temporada, uma série de mistério, de investigação, aí eu soube que os produtores disseram, ai não, fim da temporada vai revelar quem tirou a vida do fulano. Quando chegou o fim da temporada não revelaram isso, sabe? E assim, mentem descaradamente, você vê, se sentem, né? Eles se sentem no direito, só pode. Eles falam, não, a gente vai mentir, esses ridículos que estão conferindo, porque é isso. Francamente, isso pra mim, eu podia, lá nos Estados Unidos, há como é que eu vou dizer, uma facilidade para você processar muitas coisas. Eu acho que isso realmente merecia um processo, e um processo no qual os espectadores ali, os 2 milhões de espectadores que essa série tinha, mereciam ser indenizados, porque assim, isso é uma mentira descarada. É chocante como conseguem dizer uma coisa dessa. Não existe mentirinha. É claro que existem mentiras que elas têm consequências maiores e outras consequências menores, mas eu acho que uma mentira dessa mostra o quanto esse homem pensa que as pessoas são um lixo, são pontos ali de audiência que estão assistindo o seu programa, assim, é muito absurdo, é descarado ainda da parte dele, dizer uma coisa dessa, dar uma entrevista no meio da temporada, ou seja, 6 semanas seguintes, a verdade viria à tona. Então ele sentou ali na mesa da entrevista e falou o que queria falar, como se não houvesse consequências, senão, ele seria preso por causa disso. Mas eu penso que realmente me choca o como essas pessoas em Hollywood tratam e veem os outros. A gente tem ali um outro detalhe que me chocou, é a questão do Oscar. O Tyler tá falando lá, me recusa a odiar, odiar, todo mundo aplaude. Aí quando ele diz, me recusa a odiar policiais, o silêncio emana dos atores, dos diretores presentes, assim, me impressiona. Eu acho que isso assim devia ser observado pelas pessoas, principalmente para diminuir o poder que essa gente tem. É um poder de influência muito grande, porque assim, quando eles param de aplaudir e ficam visivelmente desconfortáveis com a última fala do ator, tipo assim, não, a polícia a gente pode odiar, só os outros que não. Então, assim, é aberrante como a mentalidade desses atores e dessas pessoas funcionam. É muito difícil, eu acho, que esse ator manter o pé no chão. São poucas pessoas ainda que têm uma postura, porque assim, eu sou psicanalista, então eu tenho facilidade de analisar muita coisa. Às vezes eu leio uma entrevista e eu pego muitos sinais que eu falo, nossa, já dá pra identificar que o caráter aqui é meio distorcido. E assim, eu vejo essas pessoas, às vezes, gente, eles dão entrevistas, eles falam umas coisas que passa despercebido, todo mundo acha lindo, mas quando eu analiso aquilo, a gente consegue identificar certos sinais, eu vejo e falo, nossa, que pena, é mais um completamente perdido. Pessoas que enriquecem, que ganham dinheiro e que saem assim desse mundo. É como se eles não vivessem no mesmo mundo que a gente. É como se eles fossem outras pessoas, e o grupo de pessoas que os assistem são pessoas menores, pessoas que não precisam de tanto. Eu me lembro na época do julgamento de Johnny Depp, que eu cobri aqui no canal, um dos depoimentos policiais que vieram testemunhar quando a Amber chamou as autoridades lá para o apartamento para tentar, né, forjar que o Johnny tinha agredido. E aí, quando a polícia chegou, tinha várias pessoas lá. A policial foi totalmente destratada e ela disse isso lá. As pessoas não gostam
não gostam da gente, ninguém nos cumprimentou, todo mundo de cara fechada, tipo assim, que nojo, faz logo o seu trabalho e vai embora. E eu pensei, gente, é muita ousadia, né? Você abominar o jeito que eles abominam, principalmente assim, Hollywood, eles abominam policiais. Eu estava lendo uma matéria recente no Hollywood Reporter, que eles têm um produtor, existem muitas séries procedurais, isso dá muita audiência na televisão americana, como séries como CSI, Mentes Criminosas, NCIS, séries que a cada episódio é um caso diferente, né, com um departamento ali de polícia, de investigação. Essas séries dão muito, nossa, CSI na época, quando começou, 30 milhões de audiência. Hoje, assim, já perdeu muita influência, mas ainda é o que mais dá visualização, gente, o que dá mais audiência na televisão americana. E aí tem um produtor, se eu não me engano, ele é da NBC, e ele tem várias séries assim policiais que envolvem, ele, se eu não me engano, é Lei e Ordem, uma outra, Chicago Polícia, eu acho que é isso. E aí, nas produções, nas séries que ele faz, que ele coordena, onde policiais são protagonistas, e com cada episódio é um caso diferente, ele retrata os policiais de forma positiva. E aí tava tendo, assim, um movimento lá, ou está tendo ainda, que, tipo assim, você precisa começar a mudar esse relato, comece a atacar os policiais, etc. E eles querem, inclusive eu li que tinha uma série policial que também era exibida na outra emissora, que foi cancelada, dava boa audiência, tinha boas críticas, mas foi cancelada por conta do desconforto de Hollywood com a polícia. E aí eles falaram, quer saber, vamos encerrar a temporada por aqui, vamos acabar, acho que já tinha 7 temporadas por aí. E aí essa ainda não vai ser cancelada, porque dá muita audiência, né? E a NBC nunca sabe o que vai exibir na semana que vem, exceto The Voice. Mas eles precisam fazer isso, né? Pela essa inconformidade que eles têm com a polícia. E eu penso, então, quando vocês precisarem da polícia, não chamem a polícia, chamem. Liga para os outros atores também, quem sabe eles vão lhe ajudar. É triste ver como as pessoas continuam sendo enganadas por pessoas como essa. Eu acho que assim, o Chadwick, os relatos positivos em relação a ele são muitos. Eu ouvi vários depoimentos que positivam o seu comportamento, que dizem como ele era uma pessoa doce, uma pessoa afável. Eu fico assim contente por saber que ele era alguém que ele manteve os pés firmes no chão, que ele não deixou aquele sucesso vir para a cabeça dele. O sucesso dele foi muito grande. O sucesso de todo ator, o sucesso sempre é maior em Hollywood, né? Porque é ali onde você trabalha, então é um local onde você pode ser reconhecido. E o caso dele, ele conseguiu essa visibilidade extrema através da Marvel, que principalmente na época estava em seu período auge do auge. E isso dá muitas oportunidades, como também dá muita bajulação, que sabemos que acontece. Pessoas aplaudindo o tempo todo, pessoas que querem também tirar algum proveito disso, aproveitar esse brilho para crescer e ir adiante. E é bacana que ele conseguiu se mostrar perseverante, gentil e também amigável ao longo de todo esse processo que infelizmente teve um fim tão trágico. Toda vez que alguém falece, eu acho que é triste, as circunstâncias são tristes, todo assim, é difícil, mesmo quando é um homicídio, e eu lido assim com muitos homicídios aqui no canal, a gente tem a série Na Mira, ou então as minisséries lá do 24 Horas na Mira, que são mais focadas nisso, o Report, são atrações diferentes, mas é triste pra família, é triste pra pessoa que perdeu a vida, você sempre fala, poxa, né, que pena, como isso causou. E a doença, ela também não deixa de ser triste, já vi situações onde alguém na família morreu de uma doença como essa e a família acabou, todo mundo ficou triste, deprimido, a depressão chegou e às vezes a família não consegue se recuperar. Eu cheguei à conclusão que não importa como o falecimento acontece, independente disso, se foi um acidente, se não foi um acidente, se foi uma doença, isso pode ter um impacto devastador na família. E muitas pessoas não conseguem se recuperar, não conseguem se levantar, se reerguer, ir adiante. É o indicado nessas situações, porque quando alguém da sua família perde a vida, obviamente ela não está levando todo mundo com ela. Ainda tem outras pessoas que dependem dessas pessoas mais velhas, com maior experiência de vida. E às vezes uma perda ela acaba destruindo uma família, ela acaba afundando toda uma estrutura e que às vezes não consegue mais se reerguer. Então é sempre importante, teve uma perda na família, você perdeu alguém muito amado, lembre-se que você ainda tem responsabilidades. Às vezes as pessoas se entregam à dor da perda, se entregam à dor do desespero, de não aceitar que aquilo ali aconteceu,
E eu sei que não é algo que acontece com você na sexta-feira e no sábado você já levanta radiante, superei tudo, já enterrei Beltrano, acabou. Eu sei que é um processo, luto é um processo e existem muitas fases, algumas pessoas levam até 2 anos para se recuperar, quando se recuperam, mas é importante saber processar a dor. A dor ela precisa ser processada para chegar ao seu ponto final, o que significa que você não vai esquecer aquela pessoa, você não vai fazer de conta que ela nunca existiu, mas você não vai sofrer. É uma conformidade em relação ao que aconteceu, para que você possa seguir em frente para o seu próprio bem e também para o bem daqueles que o cercam. Então não sei se você está atravessando uma perda, um momento triste como esse, mas se lembre, você ainda tem responsabilidades. Na sua vida, a outra pessoa partiu, mas você não. Então você ainda está aqui e precisa continuar, precisa ir em frente. Eu acho que assim, o mais triste de um falecimento na família é quando uma pessoa falece e a outra também, só que continua viva. E isso acaba afetando várias e várias outras pessoas, às vezes menores, que são arruinadas pelo luto. Não deixe que o luto cause mais tristeza e perdas na sua família do que ele já fez. Não dê tanto poder. Eu sei que não é fácil, não é algo que todo mundo vai processar com facilidade, com alegria, mas é algo que precisa ser processado porque é uma obrigação sua com as pessoas que dependem de você. O Chadwick foi um ator virtuoso que tinha uma rara capacidade de criar um personagem de fora para dentro e de dentro para fora, e por tudo que eu li, ele sabia como se fundir aos papéis que recebeu, gravando-os em 3 dimensões. E foi isso que fez dele um artista e uma estrela de cinema também. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, dê o seu like, passa esse vídeo pra frente. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro, Perfeito Estranho, já está disponível lá no meu site, você pode falar comigo no Instagram. Esse livro conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto ele enfrenta o serial killer que está escondido em sua própria casa. É uma história chocante. O livro é escrito em formato roteiro, então você vai se apegar à leitura, porque ela é muito fluida, ela é muito acelerada, você vai falar assim, não acredito que está acontecendo logo nessa página, na outra você vai ficar mais chocado ainda. Então não deixe de conferir o livro, vá autografado se você quiser, tem marcadores, um pôster exclusivo também. Você pode me seguir pelo Instagram, Gustavo N Psicanalista. Eu tenho um grupo no Telegram, onde tem áudios exclusivos, bastidores, e também tem um canal de cortes. Meu amigo, o canal de cortes tem as análises dos episódios recortado e postado tudo por lá. A gente se vê no próximo caso. Não esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal! Presta atenção. É muito importante o que eu vou dizer agora. Você precisa ser rápido. Se quiser que seus pacientes permaneçam vivos, você tem que retirar agora o novo enfermeiro que foi contratado para o turno da noite. Ele desafia o clichê sobre serial killers, que ninguém suspeitou de nada, que ninguém notou nada estranho. Esse não é o caso aqui. Onde quer que ele fosse, as pessoas achavam seu comportamento errático, suspeito e até criminoso. Em retrospectiva, sua vida parece um rastro de sinalizadores, alertando para a instabilidade e a capacidade de prejudicar a si mesmo ou aos outros. No entanto, Charles Cullen conseguiu ir de emprego em emprego por anos, confundindo colegas de trabalho, investigadores do governo e parentes de pacientes que foram. O hospital não é seguro. Vítima, sobrevivente, criminoso, homicida. Ele vai se tornar cada um deles. Você já foi desenganado pela medicina? O médico errou com você? Não é sobre um doutor que estamos falando. Se trata de um enfermeiro. Silencioso e fatal. No turno da noite.